Um dos homens mais procurados do mundo, agora atrás da prisão mais segura do planeta. El Chapo, condenado em 2019 nos Estados Unidos à prisão perpétua, recentemente reclamou das condições que vem vivendo. A principal delas sendo o total isolamento, tendo o direito de sair da cela apenas por 1 hora por dia, para ficarem cercados em outra ala. El Chapo não tem mais contato físico nenhum com outro ser humano e suas visitas só podem serem feitas através de paredes de vidros. No vídeo de hoje te contaremos como é a prisão onde está El Chapo. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Lucas Filos, tô aqui mais uma vez espalhável, tô aqui hoje, não é com o Digo, tô com o Luca, que resolveu trabalhar um pouquinho aí. Salve aí galera, salve Filos, tamo aí trabalhando aí hoje já na terça-feira, 11 horas da noite, né? Já tudo escuro aqui, tá tudo escuro, a galera já foi embora e nós tá aqui gravando nosso 8º vídeo. Hoje o Digo não quis ficar, reclamem aí nos comentários porque ele recusou, ele foi embora. Falou, Digo, grave com a gente. Deu 3 horas da tarde, tava indo embora, falou que não fica aqui trabalhando. Que tinha outros compromissos, mas é isso aí, né? Então qual vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje? Cara, eu acho que eu quero 1.300 likes. 1.300 likes, então confio em vocês pra bater essa meta. E claro, não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito ainda, comentar que também dá sugestão de vídeo, compartilhar o vídeo se você gostar, claro, depois de ver tudo que a gente vai falar por aqui. E agora vamos pro vídeo. Bom, El Chapo, que muitos de vocês devem conhecer, eu acredito que todos pelo menos ouviram falar dele alguma vez, é como é chamado Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera, que é então um dos traficantes mais marcantes que a gente teve aí em toda a história, é um cara que realmente fez muita grana, teve muito poder através do tráfico, e então foi condenado à prisão perpétua lá nos Estados Unidos. E a prisão que ele tá agora é apelidada de Alcatraz das Montanhas Rochosas, isso em referência ao presídio da Califórnia, o presídio de Alcatraz, que muitos de vocês também devem conhecer, para mostrar ali como realmente é um lugar de muita segurança, um lugar que tem um nível acima de outras prisões. Nessa prisão onde ele fica então também ficam outros criminosos bem conhecidos nos Estados Unidos ou no resto do mundo no geral. Tem o caso do Ted Kaczynski, conhecido como Unabomber, tem o Terry Nichols, que foi responsável pelo atentado de Oklahoma em 1995, e também o Dzhokhar Tsarnaev, que é o autor do atentado na maratona de Boston lá em 2013. Bom, então vamos falar mais especificamente sobre essa prisão. Ela foi aberta lá em 1994 em uma região remota nas montanhas do estado de Colorado, lá nos Estados Unidos, e ela é chamada de Supermax, também chamada de ADX Florence. Ela é uma penitenciária então federal de segurança máxima. Ela foi totalmente projetada, então todo o pensamento por trás dela, o que fazer em questão de organização dos lugares, da estrutura no geral e, claro, o sistema que ela ia funcionar, foi projetada pensando em abrigar os presos mais violentos, assim que eles definiram na época, e que representassem o maior risco de fuga. Isso então de acordo com uma agência do Departamento de Justiça responsável pelo Sistema Federal de Prisões lá nos Estados Unidos. Bom, então como eles fazem para evitar que as fugas aconteçam? Como a maioria das prisões, claro, eles têm algumas medidas que são normais, né, que eles têm guardas armados, tem os cães de guarda, torres de segurança também, além do arame farpado nas cercas, isso a gente vê em praticamente todas as prisões, mas existem algumas diferenças, alguns pontos que eles realmente foram além. Então o isolamento rígido que eles têm lá e o mínimo contato que eles podem ter com outras pessoas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, dificulta muito os motins e os planos de fuga. Para a gente ter noção, por exemplo, todas as visitas acontecem através de uma camada de vidro bem grossa para separar ali então o presidiário do visitante. Essa prisão então tem capacidade para 490 presos do sexo masculino e é parte do Complexo Penitenciário Federal de Florence, que inclui outras 2 prisões. Nesse momento são 376 detentos que ficam alojados lá, com vários deles inclusive cumprindo mais que uma sentença de prisão perpétua, então realmente são criminosos de alta periculosidade para a justiça, e eles passam 23 horas por dia isolados, então em celas individuais com pouquíssimo contato humano. Eles ficam então nessas celas individuais que tem cerca de 7 metros quadrados. Essas celas são equipadas com cama, mesa e banco, todos feitos de concreto, então não é nada confortável, obviamente, além de um móvel que é uma combinação de uma pia com um vaso sanitário e de um chuveiro de acionamento automático. Para ligar esse chuveiro, então, eu preciso apertar um botão para que a água corra por apenas alguns segundos de cada vez. Então é aquelas, sabe quando você vai em essas pias que realmente tem que apertar, esperar cair um pouco, depois tem que apertar de novo. Então pensa fazer isso para tomar banho, toda hora tu tem que ir lá, apertar, aí você mora chuveirinho da praia, né? Tu aperta lá. Por um lado é mais econômico, né? Até faz bem pro nosso meio ambiente, mas obviamente é um negócio complicado, né? As camas, que são de concreto, como a gente falou, são cobertas por um colchão bem fino e tem dispositivos para imobilizar os presos se for necessário. Essas celas, elas têm paredes bem grossas de concreto, portas sólidas de metal, com um pequeno espaço que é aberto para passagem de comida ou de medicamentos, além de uma segunda porta interna. E olha só, como elas ficam localizadas no mesmo lado do corredor, nos pouquíssimos momentos que eles têm ali em que a porta é aberta, que eles poderiam talvez ver alguém, ver outro detento, eles não conseguem ver uns aos outros por conta disso. Cada cela tem uma janela vertical de apenas 10 cm
centímetros de largura, cujo ângulo permite aos presos ver apenas um pedaço do céu bem pequeno e nada mais. Mas vale a gente ressaltar que algumas celas têm rádio ou TV com programação educacional, religiosa ou filmes que são selecionados pela administração da prisão. Eles são transmitidos em circuito fechado. As refeições então são entregues pela abertura da porta externa da cela, então eles não comem ali junto com as outras pessoas, eles recebem ali sem nenhum contato, sem poder ver alguma pessoa, recebem a refeição e comem ali dentro mesmo. Então as interações que ele tem com guardas, com psiquiatras, com outros funcionários também que de vez em quando precisa, também ocorrem dentro da cela. Os detentos podem sair da cela apenas em 3 momentos. Um desses momentos é quando precisam de algum tratamento médico que não pode ser feito lá, então eles preferem fazer na cela, né? O sistema da prisão é feito para que a maioria dos tratamentos possam ser feitos dentro dessa cela, mas se não pode ser, eles podem sair para visitação também e para recreação. Mas esse tempo de recreação é limitado a 1 ou 2 horas diárias, normalmente 1 hora e somente em dias de semana. Em alguns dias os detentos saem e são levados sozinhos a um ginásio sem janelas dentro da prisão também. Em outros dias eles fazem o seguinte: cada preso é escoltado por no mínimo 3 guardas a uma área com paredes de concreto e uma abertura protegida por grades no teto, onde é colocada então uma espécie de jaula individual. No máximo 5 detentos, um em cada jaula, ficam nesse espaço externo ao mesmo tempo. Então ali é o momento para eles realmente terem um pouco mais de interação com outro humano, mas também é uma coisa muito limitada, eles ainda assim estão presos dentro de outra cela, a parte de cima também está limitada, então realmente é uma prisão total, né? Para aqueles detentos considerados mais perigosos ou então que cometeram alguma infração ali dentro, a recreação é feita em outra área, composta de pequenos espaços de concreto com vista para o céu, mas totalmente isolados. Bom, quem falou sobre a diferença dessa prisão para outras penitenciárias foi a advogada Deborah Golden. Ela é da Organização de Defesa dos Direitos dos Prisioneiros, a Human Rights Defense Center, que visitou então a prisão diversas vezes. Ela diz então que a principal diferença mesmo em relação às outras prisões é que lá os detentos são deixados na cela o tempo inteiro, completamente isolados, e falou o seguinte: em uma prisão normal de segurança máxima, apesar de ser um ambiente controlado, as pessoas podem sair da cela, caminhar e participar de atividades. Mas a Supermax é muito diferente de outras prisões de segurança máxima. Há pouquíssima interação humana. Bom, e como é a realidade do El Chapo em si dentro dessa prisão? Segundo a agência Associated Press, de acordo com o regime aplicado aos prisioneiros, o El Chapo fica como os outros presos mesmo, permanece 23 às 24 horas do dia confinado, até as refeições, como a gente falou, são feitas também de forma sozinha, sem contato com mais ninguém, e o único contato que ele tem com o lado de fora da prisão é através da janela de 10 centímetros que a gente falou. Ele é um dos que tem uma TV em sua cela, mas claro, só pode assistir aquilo que for liberado pela administração da prisão. Lembrando que ele foi sentenciado lá em 2019 à prisão perpétua de mais 30 anos adicionais, depois de ter sido condenado por todas as 10 acusações criminais contra ele, entre elas a de liderar uma organização criminosa e distribuir toneladas de cocaína, heroína e outras drogas. E é importante a gente ressaltar que ele já fugiu de 2 prisões de segurança máxima, mas não sendo essa que ele tá agora, já fugiu de 2 prisões no México. Em 2001 ele teve ajuda de guardas e deixou a prisão escondida em um cesto de roupas sujas, foi recapturado em 2014, mas fugiu de novo em 2015, dessa vez por um túnel cavado em sua cela. Agora, porém, tá rolando ali uma reclamação muito grande do lado dele, de advogados dele, de que ele tá vivendo em condições realmente extremas dentro da prisão. O seu advogado, o José Refúgio Rodrigues, enviou um e-mail à Embaixada do México em Washington, nos Estados Unidos, no qual ele alega então que o seu cliente, no caso El Chapo, afirma sofrer condições carcerárias extremas, como estar isolado de outros presos, não poder se comunicar em espanhol e não ter visto o sol nos 6 anos que está preso. O advogado então disse o seguinte: desde sua chegada aos Estados Unidos, o senhor Guzmán tem sido mantido na prisão em condições cruéis e desumanas, equivalentes à tortura física e mental. Entre outras reclamações, então, os advogados dizem que o El Chapo fala apenas espanhol e que os funcionários só falam com ele em inglês, então não consegue ter uma comunicação clara ali com ele, ele não entende muita coisa, segundo o advogado, e alegam também que foi negado a ele o acesso aos canais e programas educacionais em seu idioma, então ele não consegue nem ver alguma coisa ali da língua dele, então não entende nada do que é passado para ele, segundo essas afirmações. Outra queixa também tem a ver com a qualidade e a quantidade dos alimentos que ele recebe e também com a limpeza de sua cela. Em declarações, então, o advogado dele confirmou que o objetivo é que El Chapo retorne para o México para ser julgado nos processos penais que ele tem por lá, são processos que estão pendentes, e para cumprir a sua condenação que está válida nesse momento, em outro estabelecimento do país dele, atendendo a um convênio penitenciário entre os dois países. Por enquanto, o presidente do México, que é o André Obrador, afirmou que seu governo vai revisar o pedido. Ele disse o seguinte: vamos revisar o pedido. Quando se trata de direitos humanos, há caminhos e há instâncias internacionais. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da forma que eu abordei. Se gostou, deixa um comentário aqui, dá sugestão de vídeo aqui também pra gente, a gente vai ler todos esses comentários, vai anotar aqui pra gente trazer esses vídeos daqui pra frente. Então compartilha esse vídeo também com quem possa se interessar, e não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tamo junto e até a próxima.